Olá, boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos com saúde. Estamos aqui para gravar mais uma mensagem, a mensagem do coração de Deus direto para o teu coração. Evangelho de João, capítulo 9, versículo de número 1. Está escrito: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Os discípulos, juntamente com Jesus, passaram um homem cego de nascença. A pergunta dos discípulos é: Senhor, quem pecou? Rabi, mestre, quem pecou? Ele ou os pais? E Jesus vai responder o seguinte: nem ele, nem os seus pais. Mas isso aconteceu para que se manifeste as obras de Deus nele. É interessante porque a pergunta dos discípulos é justamente a questão de que as pessoas, muitas das vezes no Antigo Testamento, os judeus, eles tinham que a consequência muitas das vezes dos pecados dos pais passaria para os filhos, não é? Então, as pessoas sempre teve esse entendimento de que se o pai peca, o filho pode viver a consequência do pecado. Êxodo diz: Deus visitará a maldade do pai nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas aí nós temos que ter entendimento de que essa questão da consequência do pecado só passa para o filho se o filho trilhar o mesmo caminho. Não quer dizer, o pai foi um bandido, o filho também tem que ser. Nem sempre. Ou o pai foi um homem honesto e o filho virou um bandido. Então, assim, a questão é a escolha. Então, se eu escolho trilhar um caminho bom, com certeza eu vou viver uma vida boa. Se a minha semeadura for boa, eu vou colher coisas boas. É aquela questão de Gálatas: tudo que o homem semear, isso também ele colherá. É até interessante que no livro de Ezequiel, capítulo 18, no versículo 1, Deus diz que existia uma parábola entre o povo de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e apodreceu os dentes dos filhos. E Deus diz: isso nunca mais vai ser falado sobre Israel, porque na verdade o homem que pecar, esse sim morrerá. Então a consequência vai ser sobre aquele que pecar. Em Ezequiel 18, versículo 20, Deus vai dizer justamente isso: se os filhos pecar, eles vão viver a consequência do seu pecado. Se os pais pecar, os pais vão viver a consequência do seu pecado. Então a questão é justamente do que? É escolha. Se eu escolher trilhar um caminho em que esse caminho é de pecado, é de iniquidade, eu vou viver as consequências. Mas meu pai pecou, meu pai fez errado. Só que se eu não estou fazendo, não vou viver as consequências do pecado do meu pai. Então tenha isso no seu coração. Você precisa trilhar um caminho melhor. Se você pegar vários reis, teve reis que foi bom e os filhos foram ruins. Teve reis que foram ruins e os filhos foram bons. Quer dizer, é tudo questão de escolha. É tudo questão de qual caminho eu vou escolher, o que eu vou escolher trilhar. Então eu preciso ter esse entendimento. O pecado vai gerar consequência? Vai. O pecado vai me trazer consequências? O pecado vai gerar consequências. Então o que eu preciso fazer? Procurar viver uma vida de santidade. Mas ninguém é 100% santo, concordo com você. Ninguém é 100% santo, mas eu preciso me santificar, porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então eu preciso procurar me santificar cada dia. Eu não posso ter a prática do pecado. Exemplo: menti hoje, orei, pedi perdão para Deus. Deus me perdoa, né? Apesar que o perdão está muito relacionado ao seguinte: eu preciso confessar e deixar. Provérbio diz: aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Então entenda isso: eu preciso confessar e deixar. Eu menti hoje, eu peço perdão, amanhã eu vou fazer de tudo para não mentir. Porque se eu minto todos os dias e todos os dias eu peço perdão, eu não estou alcançando misericórdia, porque eu não estou deixando o pecado. A mesma coisa, a pessoa mentiu, pediu perdão, mas no outro dia ela está mentindo de novo. Ela está praticando o pecado todos os dias. Então entenda isso: eu confessei, eu tenho que deixar para alcançar a misericórdia. Então tenha isso no seu coração: eu confesso, eu deixo
para alcançar misericórdia. Então é uma questão de que eu preciso deixar a prática do pecado, a prática errada. Tanto é que é interessante, amados, a gente vê Jesus curando tantas pessoas a partir do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós vemos tantos testemunhos e normalmente quando acontecia uma cura, uma libertação, qual que era a palavra de Jesus? Vai e não peques mais. Qual que era a palavra-chave? Vai, a tua fé te salvou. Então, muitas das vezes, Jesus vai usar justamente o termo de vai e não peques mais, porque a consequência do pecado levou aquela pessoa a ter aquela situação, ou de uma doença, ou de alguma enfermidade. Então, é interessante isso. Aqui mesmo no Evangelho de João, capítulo 5, a Bíblia fala de um homem que estava no tanque de Betesda, diz a palavra, e ali eles tinham uma crença de que algum tempo vinha um anjo e movimentava a água do tanque e quem entrasse primeiro era curado de qualquer enfermidade. E Jesus um dia chegou nesse tanque, a palavra de Deus diz que tinha um paralítico ali há 38 anos. 38 anos ele era paralítico e ele estava ali naquele tanque esperando o movimento das águas. Jesus pergunta para ele, você quer ser são? Quer ser curado? Aí ele vai dizer, Senhor, eu até quero, mas quando movimenta as águas sempre entra alguém primeiro do que eu, não tem ninguém que me ajude. Mas Jesus estava falando para ele justamente do quê? De curar agora, sem movimento das águas. Jesus queria liberar uma palavra de cura sobre a vida dele. E Jesus libera essa palavra de cura, diz, toma tua cama e vai para tua casa, toma tua cama e anda. E ele vai tomar a cama e vai andar. E é interessante que após a cura, os religiosos da época vai criticar muito, porque vão dizer, você está carregando sua cama, hoje é dia de sábado. Ele fala, quem me curou falou para mim pegar a cama e andar, então eu tô indo. Mas depois Jesus encontra esse homem no templo e Jesus vai justamente advertir ele dizendo, olha, você está curado, você está são, mas vai e não peques mais. Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 14, olha só, está escrito assim, depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais para que não suceda alguma coisa pior. Ou seja, Jesus está dizendo que aquele homem estava enfermo por prática de pecado. Ele está dizendo, vai agora, olha, você está sã, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, é interessante entender, o pecado gera sim consequência. Por isso que os discípulos perguntou para Jesus aqui no capítulo 9, se quem tinha pecado, se aquele ou se os pais. Então nós já entendemos uma coisa, o pecado do pai não vai passar para o filho. O pecado do pai, o castigo do pecado do pai não vem para o filho. Então, a sua prática que vai determinar muito. Por isso que Jesus muitas das vezes disse, vai e não peques mais. A questão da mulher que foi pega em adultério também. Jesus vai dizer para ela, vai e não peques mais. Você está perdoada, mas vai e não peques mais. Então, quer dizer, deixe a prática. Confessou? Deixe a prática. Não pratique de novo, para você não acontecer coisa pior. Então, tenha isso no seu coração. Só que é interessante que nem todas as enfermidades, nem toda doença, nem todos os problemas, nem todas as tribulações, nós podemos dizer que esteja relacionado ao pecado. Não podemos dizer, se aquela pessoa então está doente é porque ela está em pecado, nem tudo. Porque é interessante, os discípulos perguntou e Jesus disse, nem ele, nem os seus pais pecaram. Ele está dessa forma para que se manifeste as obras de Deus nele, ou seja, existe um propósito, amados. Nós temos que entender que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, nós não entendemos, os pensamentos do Senhor é mais alto do que os nossos pensamentos, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Jesus está dizendo para os discípulos, não, nem ele nem os pais. Ele nasceu assim para que se manifeste a obra de Deus na vida dele. E é justamente um homem cego de nascença vai ser curado para a glória de Deus. Então existe um propósito nisso. Então existem algumas coisas que a gente tem que entender que não é questão de pecado, existe coisas que é propósito de Deus. Quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente, qual que foi a declaração que Jesus fez? Aqui mesmo em João capítulo 11, versículo de número 1 em diante, diz assim, estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo.
E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, outra condição, Lázaro fica doente, fica enfermo. Questão, pecado? Não. Jesus está dizendo que a enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Existe um propósito naquilo, para que através dessa enfermidade o Filho de Deus seja glorificado. Então entenda uma coisa, nem tudo está relacionado ao pecado. Nem tudo vai ser porque você pecou, porque alguém pecou. Não olhe para a pessoa e de repente fala, tá doente porque tá em pecado. Tá passando por isso, porque as pessoas têm disso, né? Tá passando por essa prova aí porque tá em pecado, tá passando por essa situação porque pecou contra Deus. É interessante falar isso, porque os amigos de Jó, quando Jó entra naquela situação de provação, os amigos de Jó vão dizer, Jó, confessa para nós, você pecou. Fala onde você errou, você pecou, não pode ser. Você tá passando por tudo isso porque você pecou. E na verdade Jó não tinha pecado. Jó estava passando por tudo aquilo porque era uma provação. Então entenda uma coisa, não julgue ninguém pela situação que está vivendo dizendo que é pecado. Às vezes as pessoas têm essa questão do julgamento, tá passando por tudo isso por causa do pecado. Tá passando por tudo isso, por aquilo. As pessoas começam a julgar, entenda uma coisa, só existe um juiz e esse juiz é Deus. A gente tem que entender que existem algumas situações que vai ser permissão de Deus. De repente tem coisas que você está vivendo na sua vida que você ainda não entende, mas de repente seja a permissão de Deus, para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. De repente você está passando algum tipo de enfermidade, de doença, ou você de repente está passando algum momento de tribulação, deixe Deus trabalhar na sua vida. Claro, se examine, olhe para você, se você sabe que algo está errado, que você está praticando, que não agrada a Deus, deixe, confesse, deixe e você vai alcançar misericórdia. Jesus diz, aquele que ouve e se converte, eu vou os curar. Então tenha isso no seu coração, amados. Deus tem sempre uma obra para se fazer. Deus quer manifestar a glória dele. Então entenda isso. Não entre em desespero, em murmuração. Seja uma pessoa que esteja com a sua vida diante de Deus e espere que Deus vai fazer o melhor para a tua vida. Eu estava meditando nessa palavra já tem alguns dias e Deus colocando fortemente no meu coração que Ele quer manifestar a glória dEle, que existem situações na vida de algumas pessoas que estão me ouvindo que não é questão de pecado, é questão de que Deus está permitindo para que a glória dEle seja manifesta, para que o poder dEle seja manifesto. É interessante porque quando você começa a compreender o propósito de Deus, você vai ver que no final tudo vai ser o melhor de Deus para a tua vida, em nome do Senhor. É interessante, José passou por toda aquela situação, foi porque ele pecou? Não, existiu um propósito de Deus. José, no final de tudo, ele entendeu qual foi o propósito de Deus. José não fica com ira dos seus irmãos, porque ele entende, ele diz para os seus irmãos, agora eu entendi que o Senhor me trouxe até aqui. Ou seja, ele conseguiu entender que existia um propósito de Deus naquela situação. Então entenda, existem situações que nós iremos viver que pode representar provação, pode representar dificuldade, mas Deus tem um propósito em tudo. Entenda, Deus tem um propósito. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Não murmure, não questione. Deixa Deus trabalhar. Será que é o pecado? Se for e Deus colocar no teu coração, se conserte. Agora, se você tem certeza, eu estou buscando uma vida de santidade, de obediência, mas estou passando por um momento de provação, fique em paz. Deus vai manifestar a glória dele. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia e eu tenho certeza Deus está trabalhando na vida de muitas pessoas. Nós temos orado para que Deus sim tenha misericórdia, que Deus venha com cura, com restauração, que Deus dê sabedoria para os médicos, para os cientistas, mas entenda, Deus tem um propósito em todas as coisas. E sempre a vontade de Deus vai permanecer para que o nome do Senhor seja glorificado. Então tenha isso no seu coração. Se você está passando por alguma situação, seja motivo de doença, de dificuldade, de tribulação, Deus tem um propósito em todas as coisas. Claro, reconheça, faça que nem Ezequias. Se Deus falar para você, olha, você está doente porque você está soberbo, porque você está pecando, se conserte que eu tenho certeza que Deus vai ter o maior prazer de te perdoar e de te curar.
Agora, se você está em paz, continue em paz, porque Deus vai fazer a obra dele e vai manifestar a obra dele sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Por isso que os discípulos perguntou: Senhor, alguém pecou? Jesus disse: não. Ele nasceu assim para manifestar o poder deles, o poder de Deus sobre a vida dele. Então tenha certeza disso. Tudo que acontece na nossa vida, Deus está no controle de tudo. E Deus tem poder para nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Se as pessoas estão te acusando, apontando o dedo, fique em paz. Deixa Deus trabalhar. Faça como Jó. Continue adorando, continue bendizendo o Senhor. Deus me deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Continue adorando. Continua bendizendo. Porque Deus, ele é poderoso para restaurar a tua vida, a tua casa, a tua família, assim como ele fez na vida de Jó. Assim como ele abençoou a vida de Ezequias também, o curou e lhe deu mais 15 anos de vida. Então Deus é poderoso. Depende simplesmente do nosso posicionamento. Tenha uma vida voltada para Deus, tenha uma vida de santidade, de obediência, que com certeza Deus, ele vai manifestar o poder dele sobre a tua vida e a tua vida será muito mais abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém? Então é essa a palavra de Deus para o nosso coração. Está acontecendo alguma coisa? Fique em paz. Deus vai manifestar a glória dele para que o nome dele seja glorificado. Amém? Deixa eu orar por você. Vou fazer uma oração por você, pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Meu Deus, graças eu te dou pela tua palavra, pelo Senhor estar falando aos nossos corações. Meu Deus, pessoas que estão ouvindo esta palavra nesta noite, nesse dia, estão entendendo o teu propósito, Pai. Sabemos que é difícil entendermos enquanto o Senhor está trabalhando. Muitas das vezes não conseguimos compreender, mas, Senhor, traz paz no coração do teu filho, da tua filha. Que essa pessoa venha ter a certeza de que existem algumas coisas que estão acontecendo na sua vida que é permissão do Senhor, mas essa permissão é para que a tua glória seja manifesta. E também, Senhor, tem pessoas aqui que estão nos ouvindo e entendem que precisa mudar, que precisa deixar algumas coisas para que a sua vida seja abençoada. Então, meu Deus, ministra o coração de cada pessoa e que essa pessoa venha deixar o que está errado e que ela venha alcançar misericórdia e a tua bênção em nome de Jesus. Pai, nós pedimos, protege a vida dos teus filhos, abençoa a vida dos teus filhos em nome do Senhor Jesus e que assim seja. Amém. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fica firme, pensamento positivo, fé, que tudo isso vai passar em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus te abençoe, uma boa noite e um grande abraço.